Terráqueos, eu sou a Ana, este é o A Vida é Poema e hoje nós continuamos a falar sobre Ana Karenina, agora sobre a parte 4. Estou com um pouco de sono, mas vamos lá, vou tentar ser coerente. Mas lembrando assim, sempre, né, obviamente tem spoilers e eu já vou falando o que acontece e já dando a minha opinião, tá, gente? A parte começa com o triângulo, Vronsky, Ana e Karenin, e eu vou falando. Eu já comecei a gravar esse vídeo antes, eu fico falando Alexei, gente. Quando eu falo Alexei, 90% do tempo eu tô falando sobre o Karenin, tá? O Vronsky eu chamo de Vronsky mesmo, é porque eles têm o mesmo nome, então pode ser confuso. Mas, vamos lá. O primeiro trecho destacado já foi no segundo parágrafo e olha o que a gente tem aqui. A situação estava aflitiva para os três e nenhum deles teria forças para viver um só dia nessa situação se não esperasse que, não passado de uma dificuldade penosa, mais passageira, ela fosse mudar dentro em pouco. Então a gente tá nesse estado ali em que o Karenin falou pra Ana que ela devia observar os bons costumes ali, né? Manter o decoro. O Vronsky é o Vronsky, né? E a Ana tem aquela coisa de que ela não quer abrir mão do Serioja, que é o filho dela, mas também a gente já notou na parte anterior que ela viu que essa posição na sociedade é preciosa para ela, que ela não quer abrir mão disso também. Então tá ali, esse impasse e tudo mais, que acaba tendo uma virada, que é isso que eles esperavam, quando a Ana faz uma coisa assim. A Ana é uma personagem pela qual eu sinto muita pena, muita piedade mesmo, porque é uma história triste, mas ela tem umas atitudes bem, que eu vou dizer, sem noção mesmo. Ela pede pro Vronsky visitá-la, e aí o Vronsky e o Alexei, eles se esbarram ali, né, e o Alexei fala, poxa vida, nem o que eu pedi ela fez, ela tá recebendo esse cara na minha casa, e enfim, aí ele decide pedir o divórcio, e fala isso pra ela, né, ele pega as cartas e tal, e vai pra Moscou, se eu não me engano, é Moscou mesmo, pra falar e fala com o advogado, sabe? Já vai vendo como o processo pode ser feito. Enquanto isso, a Ana e o Vronsky somem bastante, eles voltam só no final, então a gente fala sobre isso depois. Mas já em Moscou a gente tem uma reunião de núcleos, por quê? Vocês já notaram, né, que tá todo mundo conectado, né? Que o Vronsky, que era o pretendente da Kitty, que é apaixonada pelo Liovin, e o Liovin por ela, e o Oblonsky, que é irmão da Ana, que é amigo do Liovin, enfim. Tá todo mundo conectado, né? Mas, nesse momento aqui do livro, a gente tem uma reunião na casa do Oblonsky, um jantar, em que ele convida a Kitty, né, que é a cunhada dele, a Dolly tá lá, a esposa, né? Mas ele também convida o Liovin, o irmão dele, convida outras pessoas ali, X, que eles têm umas conversas até interessantes, que eu nem sei se eu me lembro muito bem. Porque a gente, vocês sabem, a memória é ruim, mas tem o Alexei, né? O Alexei Karenin também é convidado para esse jantar, porque os boatos a respeito da Ana já chegaram nele. E lembrei qual que é a discussão interessante. Olha, tá vendo? É só dar tempo que a memória volta. Às vezes não volta, mas dessa vez voltou. Mas o Alexei tá ali também. E é interessante, gente, mais uma vez eu repito, que o Oblonsky, ele é tão detestável quanto o Vronsky. Sabe? São personagens horríveis. A diferença é que o Oblonsky é carismático. E não só para as pessoas no livro, mas eu também sinto um pouquinho, sabe, assim, gosto um pouquinho dele, só um pouquinho mesmo. Porque o que acontece? Tá todo mundo ali naquela reunião, naquele momento que você não conhece as pessoas direito, algumas pessoas não foram apresentadas, né, e tinha muito disso, você precisava ser apresentado para outra pessoa, e todo mundo sem conversar. Aí o Oblonsky chega e já mistura ali, e em Guerra e Paz também tem uma personagem que faz isso, eu acho interessante. Mas ele mistura um com o outro, e aí já puxa um assunto aqui, outro ali, e ele coloca ali, Liovin e Kitty pra sentar um do lado do outro. Então, assim, ele tem aquela coisa, assim, aquele tino social que eu não tenho. Então, talvez por isso eu admire ele tanto, porque é algo que eu sou inapta, não sirvo pra isso. Mas aí, nesse jantar, tem essa discussão que eu achei interessante, em que eles vão falar sobre a educação das mulheres. Ai, meu Deus, e tipo assim, é aquela coisa, né? Ele tá retratando a época. E uma coisa que todo mundo fala é que o Tolstói, ele tinha a ajuda da esposa, né, gente? Eu acho que
fica muito claro, porque as discussões que ele traz da perspectiva feminina são muito interessantes, sabe? E aí eles falam que a faculdade para as mulheres, aí eles vão conversar sobre isso, sobre educação feminina. A Dolly acha que não vale a pena. Tipo assim, né? Ela é a mulher daquela época. Mas aí a Kitty, ela traz um argumento assim, e o Lioven também acha que a mulher não deve ter educação. Mas a Kitty fala, mas na verdade o argumento do Lioven é que as mulheres podem ser úteis no seio familiar. Elas não precisam sair e estudar pra ser útil. Só que a Kitty teve contato com a Varienka, né? E aí ela fala, olha, para algumas pessoas pode ser interessante. E aí instantaneamente ele já concorda. Porque o Lioven, de mau humor, querendo a morte, some quando ele tá feliz. E ele vira a melhor pessoa, acha todo mundo bom, acha todo mundo agradável. E a gente tem finalmente eles se acertando. E talvez por isso seja a minha parte favorita, porque eu acho muito fofo, gente. Inclusive, eu comparo um pouco com Persuasão, porque é o meu livro favorito de Jane Austen. E Persuasão é a história de um casal que já começa separado. E no final, spoiler, mas eles se acertam. E aí tem, tipo, a carta mais linda, assim, que eu já li na literatura. Mas me soa muito familiar a história da Kitty e do Lioven, e pela primeira vez eu notei isso, né? Finalmente, né? Porque é a mesma coisa, o Lioven é rejeitado, né? E aí a Kitty tem essa chance de redenção, né? Em que eles vão ali pelas iniciais e vão se entender. Eu acho isso muito fofo, muito legal. E parece, se eu não estou completamente louca, que o Tolstói inspirou essa cena em algo que ele viveu com a esposa. Então eu acho muito fofo, muito fofo. Mas ele fala que nunca deixou de amar ela, enfim, gente, amo demais. Eles se acertam e o Lioven fica loucão, né? Loucão na felicidade. Concorda com todo mundo é bom, todos os argumentos são válidos, entendeu? Ele vai visitar o cara lá, que ele tinha ficado super constrangido de, que eu creio que é isso mesmo, que eles queriam empurrar a cunhada, né? Esse cara queria empurrar a cunhada pelo Lioven e a cunhada ficava usando decote. E aí ele vai, e ele tá muito feliz que ele não nota que as pessoas, assim, estão querendo que ele vá embora, porque já é tipo 2 da manhã e ele ainda tá lá conversando. Só que ele tem que esperar a manhã seguinte pra ir pedir a mão da Kitty pros pais, né? E aí ele vira à noite, chega lá, assim, no primeiro horário, e aí, finalmente, a Kitty já conversou com os pais e tá tudo certo. E aí a mãe da Kitty chora e fica feliz, o que é um arco de redenção pra ela, né, gente? Vamos combinar, porque ela era super contra. E o pai da Kitty é um fofo, né? Se bem que ele é contra a educação das mulheres e ele fala umas coisas bem ridículas, mas ele é um fofo no quesito torcer pelo casal. E fica decidido que eles vão se casar. E pra continuar, só encerrar esse assunto deles, começa ali o planejamento. E aí eles perguntam pro Lioven, que é ele que vai decidir a data. Quando você quer casar? Ele falou assim, se possível amanhã. Aí, não dá amanhã, então semana que vem. Aí a mãe, mas como assim? Tem um enxoval, né? Porque tem essa coisa, acho que até hoje em dia tem gente que faz isso. Fica guardando coisa pra usar só quando casar. Enfim, sou contra. Mas minha mãe disse que tá arrumando um enxoval pra mim, não sei pra quê. Mas enfim, né? Naquela época era uma coisa muito importante, né? Você não casava sem um enxoval. Aí ele fala, não, vocês decidem, eu não sei nem o que eu tô falando, eu só tô muito feliz, né? E tem toda essa coisa da preparação. E, gente, ele decide porque o que acontece? O Lioven já teve experiências antes da Kitty. E aí ele decide mostrar pra ela os diários dele, que ele fez com esse propósito de entregar pra esposa dele saber que ele não é tão puro quanto ela. Palavras dele. Pede autorização pro pai da Kitty e dá esses diários pra ela e ela chora e fica, assim, triste, sabe? Mas aí eles se acertam, claro, e aí ele eleva ela ainda mais, porque é o senhor da idealização, né? Idealiza a Kitty, idealiza o casamento e enfim, sabemos já isso. Mas eu achei interessante, porque ele é sincero, né? Claramente ele é o oposto de Vronsky, o oposto de Oblonsky, ele tá indo pra esse casamento de coração aberto, muito feliz e mostrando pra ela quem ele realmente é, porque o Oblonsky, né, finge que nada tá acontecendo e a Dolly finge que não tá vendo e é isso. Ai, mas enfim, encerramos aí essa parte fofa e aí a gente começa, a partir desse ponto aqui do livro, gente, do que eu chamo de, ai, pelo amor de Deus, é o Vronsky de novo, porque
eu começo a, assim, ler os capítulos do Vronsky revirando os olhos. Porque eu não gosto dele. Eu acho ele egoísta, insensível. Eu acho que é que nem tem um trecho aqui pra trás em que fala que a Ana era como uma flor, que ele achou muito bonita, pegou e agora, né, vai deixar morrer. A coisa horrível. Ele é uma pessoa assim. É que aqui na parte anterior, eu fiz a anotação, não lembro se eu falei no vídeo anterior, em que ele fica triste, que a Ana tá chorando ali, né? Quando ela conta que tá grávida, ele fica com vontade de chorar também. Aí eu só notei assim do lado, vai chorar, vacilão? Culpa é sua! Eu fico brava, gente, porque o Vronsky, ele ativamente vai atrás da Ana, ele ativamente leva ela pra essa perdição. Claro que ela faz a escolha também, né? Mas assim, sabe, pra ele tudo começou como um esporte, tá? Que agora eu sei que ele gosta dela. Eu acho que eles se gostam de fato, de uma forma tóxica, mas não gosto dele, nunca vou gostar, e é isso. E aí a gente tem o Karen, né? Tem aquela conversa ali com a Dolly no jantar. A Dolly fala: se você puder perdoar, perdoe. E eu acho interessante esse arco, porque a gente começa o livro com a Ana indo lá falar pra Dolly isso: se você puder perdoar, perdoe. E é interessante ver como que os irmãos, né, Ana e Oblonsky, fazem a mesma coisa, cometem o mesmo crime, só que as consequências para os dois são muito diferentes. E aí a gente volta para a questão feminina, né? Porque se a Ana foge com o Vronsky ou se divorcia, ela perde a honra dela, o nome dela, a posição dela na sociedade e os filhos dela, entendeu? Pra a Ana acabar a vida. A mesma coisa é pra Dolly, só que pra questão da Dolly, o Oblonsky que tinha cometido o crime, né? Então, assim, a mulher nunca ganha, né, meu povo? Mas aí ela fala pro Karen, ela não acredita, tá? Não acredita que a Ana, né, é essa pecadora que todo mundo fala. Mas ela vai sendo convencida, né, pelo que o Alexei fala. E no fim ela pede, se você puder perdoar, perdoa, e apela pra religião, você é um cristão, dê a outra face, esse tipo de coisa. E ele não quer nem saber disso. Só que quando ele recebe ali o telegrama da Ana pedindo pra ele ir encontrá-la porque ela está à beira da morte, ele vai e se surpreende porque ele fica feliz ao pensar que a morte dela seria a solução para esse impasse. E aí, meu povo, ele chega lá ainda com esse sentimento, só que quando ele vê ela, a situação dela, e mais que isso, quando ele vê que ela está chamando por ele, ela está pedindo por ele, tem ali uma transformação, e aí ele se deixa levar por esse sentimento cristão, essa coisa de não, eu vou perdoar, não tem problema, vou dar tudo que eu tinha direito, não vou querer esse divórcio que ia destruir com ela, né? E a gente tem a Ana falando, esse homem é um santo. E os três estão ali, né? No leito da Ana tem a Ana, né? Acabou de ter a bebê, que também se chama Ana, pra te ajudar, né? Não basta o amante e o marido ter o mesmo nome, agora a filha e a mãe têm o mesmo nome. Mas aí ela tá ali, o Vronsky e o Alexei, e ela fala que o Alexei é um santo e tal. Que bom que ele chegou, que agora ela poderia morrer bem. E que ela e o Vronsky, né? Estavam ali fazendo algo ruim contra um santo, basicamente isso. E o Vronsky tá desesperado, tá chorando, tá, enfim, tampando o rosto, envergonhado. E eu acho que o que ele faz, que ele tenta tirar a própria vida aqui, né? Primeiro que é o segundo momento que a gente tem, terceiro, na verdade, terceiro momento que a gente tem em alusão a isso. O primeiro é a questão do trem, né, que a gente vê uma pessoa morrer ali. Não se sabe se a pessoa se jogou, eu acho, creio que é relatado mais como um acidente, mas tem isso ali no início do livro. Aí depois a Ana fala que, né, vai morrer, ela fala, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Que aí a gente tem esse momento dela no leito de morte de fato. E aí agora o Vronsky tenta tirar a própria vida. E, gente, é muito interessante ver a linha de raciocínio que ele faz até chegar nesse momento. Porque não é uma coisa assim, uma pessoa, sabe? Como eu posso dizer? Não tem nenhum sentimento ali que ele esteja relatando que não seja egoísta. O que eu não acho que é regra, obviamente, para todo mundo que passa por essa questão. É mais esse personagem. A gente vai vendo que o que leva ele a essa atitude extrema é mais uma questão de ele não conseguir lidar com essa humilhação, sabe? Ele está muito envergonhado, não porque ele fez algo de errado, mas porque a Ana elevou o Alexei ao nível, à santidade, entendeu? Virou um santo. E mais que isso, ele não consegue
aceitar que ele perdeu ela. E perdeu no sentido de ele sente que tem posse ali, na minha opinião. Porque tem até essa parte que cita. Ele passa a amar ela mais agora que ele não pode tê-la. Porque a relação já tinha até esfriado, mas agora que ela está inalcançável, ele nunca a amou tanto. Então, assim, é muito um sentimento de posse. Como eu já disse, acho que eles se gostam sim, mas de uma forma bem tóxica. E é isso. E quando ele acorda ali, ele fala, poxa, nem conseguia tirar direito. Que bom, né, assim, né, né? Mas ele tá ali, né, meio perdido sem a Ana. Decide assumir um outro posto com a ajuda do amigo dele, bem sucedido, e pede pra se despedir da Ana. E a gente já tem isso, né? A Ana já está restabelecida, e ela entende que o marido dela é moralmente superior assim. Mas ela entende que o marido dela é um bom homem, ela sabe disso. Só que ela não suporta ele, ela tem asco pelo marido. E antes ela ficava muito olhando as orelhas dele, agora ela fica olhando as veias da mão dele. Enfim, ela se concentra em uns pontos bem específicos. E a princesa lá, como é que ela chama, gente? Eu não vou lembrar o nome da princesa. Betsy. Olha só, minha memória hoje, gente, tá incrível. Mas a Betsy vai lá pra pedir pra que ela vá se despedir, né, a pedido do Vronsky. E o marido escuta ali aquela conversa e fala, olha, eu fala pra Betsy, quem vai decidir é ela, e eu deixei ela livre pra fazer o que fosse. E antes disso, eu preciso comentar que o Vronsky vai pra tirar sua própria vida. Ele não pensa que a Ana tá morrendo, tá? Ele não pensa que ele tem uma filha recém-nascida que vai perder a mãe ali naquele ponto, né? Não, ninguém liga pra essa criança. A pequena Ana, gente, ninguém liga. Só que o Alexei, e eu anotei. Claro que eu anotei, eu falei, é aqui que ele me ganha 100% pra sempre, amém. Porque ele cria afeição por essa criança. Ele sabe que a criança não é dele, mas ele adota de verdade a Ana. Então, assim, sabe? Fica meio difícil eu não gostar do Alexei, não ter piedade por ele, porque eu acho que a história dele é só muito triste. Ele casou com uma pessoa muito jovem que não tinha amor ali naquele casamento e acaba que ele tá preso a essa situação que ele não queria estar preso. Eu não acho que ele é um cara mau nem nada disso, ele é só um pouco chato. Mas aí até aí eu também sou, né? E enfim, daí a gente finaliza essa parte com o Oblonsky indo ajudar a Hannah, como ela fez por ele lá no início, né? Mais ou menos a gente retoma, só que aí, gente, o Oblonsky, diferente da Ana, não tá ali para uma reconciliação, ele tá ali para negociar o divórcio. E aí ele fala pro Karen, olha, ela não vai te pedir, ela tá sempre com a cabeça baixa, ela tá humilhada, né? Mas se você der o divórcio pra ela vai aceitar. E o Alexei mostra-lhe uma carta que ele já tinha até começado, falando que faria tudo, daria tudo, abriria a mão dos filhos, que era a grande questão lá do início dela, né? Que ela não queria abandonar o Serioja. E aí, por fim, a Ana decide ir embora, apenas com a filha, e a gente termina a parte com o Alexei ficando sozinho com o filho. E basicamente é isso, gente. Eu acho que, olha, um mês depois, último parágrafo, Alexei Alexandrovich ficou sozinho com o filho do casal em seu apartamento e Ana partiu com Vronsky para o estrangeiro. Resoluta como estava, não se divorciou nem anuiu ao divórcio. E é isso. É isso, gente. Ela poderia, entendeu? O que acontece aqui nessa parte, e eu sei o que acontece depois, e a gente conversa depois sobre o que acontece depois, mas ela poderia fazer o que ela quisesse. Ela poderia levar o filho, ela poderia, de fato, fazer ali o divórcio, né? Sabe, ela só escolhe não. Ela escolhe não se divorciar, ela escolhe deixar o filho pra trás. E eu acho que a gente vai já notando essa instabilidade emocional, mental da Ana. Ela já tá nessa coisa de eu vou morrer, era melhor eu ter morrido, sabe? É muito triste. Mas aí vinha essa partezinha aí em que ela e o Vronsky me torna um pouco penoso de ler, um pouco. Mas é interessante. Nessa parte como um todo, como eu disse, é minha favorita por conta do Lyovin e da Kitty, é claro. Mas também por essa parte do Alexei pai de menina. Também fiz essa anotação. Mas eu acho muito, muito legal, sabe? Como que
aqui eles até citam, né, lá no jantar, um cara que foi traído e ele vai pro duelo e mata o cara, né? Mata o amante. E aí ele é tido como um varão, ele é um varão e tal. E eu acho legal o Tolstói trazer isso, sabe? Como que o Alexei, perdoa, perdoa, ele abre mão, ele adota a criança, sabe? Então eu gosto disso. Eu sei que ele, enfim, toda essa parte bondosa dele, às vezes contribui muito para que ele se sinta bem, para que a consciência dele esteja limpa, para que o ego dele seja alimentado, tipo, não é altruísta de todo, entende? Mas ainda assim, eu odeio o Vronsky. Eu sinceramente não sei o que a Ana viu no Vronsky. Talvez ele era bonitinho, não sei. E a insistência, talvez ela gostou da atenção. E se apaixonou, né? Quando você se apaixona por alguém, não tem muito motivo. Você se apaixona e pronto. Mas, cara, e enfim, é mais próxima da idade dela, imagino. Que aqui a gente descobre que o Alexei é 20 anos mais velho que a Ana, então problemático, né? Bem problemático. Se ela casou, vamos dizer, com 17, 18, ele já tinha 38, 40, não sei, gente, você fazer essa conta. Mas assim, ele já era um homem adulto e ela uma adolescente. Ou, sei lá, se ela casou com 20, ele já tinha 40, ficou mais fácil a conta, né? Então, assim, realmente, isso, né, depõe contra ele. Mas era algo comum na época. Mas dá pra entender por que a Ana se encanta pelo Vronsky. Mas ela continuar encantada, sabe? Ela, depois de tudo isso, ela não precisava nem voltar ao casamento como era antes. Ela podia viver só, sei lá, falar, olha, Alexei, eu vou pro campo, ou sei lá, vou pra Moscou, vou ficar lá perto da Adora, sabe? Viver a vida dela. Pra que ela tem que estar atrelada ao Vronsky, sabe? E eu acho interessante também como o Alexei fala que não queria pedir o divórcio, porque era uma coisa que antes ele já estava planejando, mas para que ele sabia que ela iria ser destruída, que isso atiraria ela à lama, que tiraria qualquer possibilidade dela ter uma vida normal. E nesse ponto aqui final, ele já não quer isso. Ele quer que ela tenha uma vida normal, e aí a gente tem essa parte em que ele fala que é a mulher que ele ama. Então, assim, eu acho que é um sentimento sincero. Acho que todos os sentimentos são sinceros aqui. O ponto é que eu, na posição da Ana, faria escolhas diferentes, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente vai continuar a leitura. Eu volto pra falar da parte 5. Essa parte, o que acontece, gente? Não me lembro muito bem. Mas vamos ter casamentos, né? Estamos com o casamento planejado de Kit Liovin vindo aí. E vamos ver se toda essa idealização dele vai ser correspondida. E vamos ver, né, o que acontece nessa viagem da Ana e do Vronsky, que eles falam de ir pra Itália para ela se restabelecer na saúde, né? E ele abriu mão do trabalho dele, né? Ele pediu dispensa lá do exército, do regimento, né? Então vamos ver como que vai ser essa nova dinâmica deles vivendo juntos, né? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você assistiu até aqui, né? Espero que tenha sido bom. Ai, eu estou feliz com essa leitura. A gente já passou da metade, olha só. A gente só tem mais isso aqui pra ler. Rapidinho a gente já termina, né? E é isso. Curta o vídeo, assine o canal. Vejo vocês na próxima. E vou dormir, gente. Olha, eu tô com sono, hein? Até a próxima.